faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar vergonha... Fala, vencedores, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Estamos ao vivo aqui com mais uma live do nosso Desafio de Efésios. Que Deus abençoe a vida de todos aí que estão ao vivo comigo, de todos aqueles que vão estar assistindo aí essa live depois gravada, que eu vou deixar gravada essa live, né? E hoje a gente vai estar falando do capítulo 2 de Efésios, um capítulo muito importante, a qual muitas pessoas têm dúvidas a respeito da salvação, e nesse capítulo 2 fala de uma forma muito clara como nós somos salvos. E eu vou estar explicando para você cada versículo desse capítulo aqui de Efésios, tá bom? Seja muito bem-vindo. Vamos lá, gente. Então já prepara aí sua Bíblia, porque é uma live de estudos. Você vai aprender nessa live. Não é simplesmente uma live de pregação ou algo do tipo para gerar emoção. Não, será uma live de estudos que você vai estar aprendendo. E isso vai acrescentar muito na tua vida espiritual, tá bom? Deus abençoe a vida de todos que estão acompanhando aqui ao vivo agora. Vamos para cima, gente. Pega a sua Bíblia aí, abra em Efésios capítulo 2. E vamos lá. Espírito Santo possa nos revelar nessa noite o Espírito por trás de cada letra. Só para começar, existe um Espírito a qual Deus fala por trás de cada letra, ok? E quando você abre o seu coração para Deus, Ele revela essas palavras para você. Porque, presta atenção, já teve casos de pessoas que assistiram minhas lives e já leram certos versículos, determinados versículos, várias e várias vezes e não conseguiram compreender. E às vezes era uma coisa tão simples, sabe? Por isso que você tem que abrir o seu coração, para que o Espírito Santo fale com você, tá bom? Boa noite a todos aí. Vamos para cima, gente. Olha só o que diz em Efésios capítulo 2. Olha só, versão King James. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Em outras versões fala, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Presta atenção. Efésios 2 vai falar de salvação, tá? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em pecados, em delitos, ok? Ele nos deu vida. Que vida é essa? É a vida eterna, é a salvação. Aqui vai falar de salvação, ok? Então ele te deu vida quando você estava perdido, quando você estava morto. Então todo mundo estava morto, como diz Romanos 3 fala a respeito disso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, fora da glória de Deus. O próprio Deus diz, não há quem me busque, não há quem faça o bem. Se o próprio Deus disse isso, quem somos nós para falar alguma coisa? Quem é pastor para falar o contrário disso, não é verdade? Então, Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, não viu ninguém que fazia o bem. Ok? Porque todos nós nos tornamos pecadores por meio de Adão. Mas todos nós que cremos em Cristo nos tornamos santos por meio de Cristo. Entendeu? Então o que é ser salvo? É se desligar do corpo de Adão, corpo pecaminoso, pecador, e ser inserido no corpo de Cristo. Por isso que Romanos 8 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está inserido no corpo de Cristo, você está salvo. Ok? Então, pega a visão aí, tá? Deixa eu só procurar na outra versão aqui, que eu fiz algumas anotações. Eu gosto de fazer anotações na Bíblia. Vamos lá, só está começando. Nos quais andaste no passado. Vou ler nessa versão aqui, que é melhor. Olha só. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Presta atenção. Existia um espírito que atuava em quem não era de Cristo. Ok? Agora habita outro espírito em você, mas não é o espírito do diabo. Não é o espírito desse príncipe. Agora é o espírito de Deus no seu espírito. Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Nossa, isso é muito forte. Então, esse morto aqui, gente, era de uma forma espiritual, tá? Tá falando da parte espiritual. Então, nós temos vida com Cristo, quando nós cremos nele, tá? Outra coisa, bem interessante. Por que nós estávamos mortos? Por causa de Adão. Que quando ele cometeu o pecado, quando ele pecou, lá na cruz, ai, tô viajando aqui, já tô lembrando de Jesus já, quando ele pecou no jardim, não foi na cruz. Quando Adão ele peca lá no jardim, o Espírito de Deus e o Espírito de Adão eram um, estavam conectados, ok? Quando eles pecaram, Deus falou, vocês vão morrer. Mas primeiro Deus falou da morte espiritual, porque começa no espírito. Então quando ele peca, o Espírito de Deus se desconecta do Espírito de Adão. Mas quem desligou, quem apertou o botão foi Adão, não foi Deus. Agora pega essa daí. Deus, ele não tem problema com o pecado. Como assim? Deus não tem problema com o pecado? Quem tem problema com o pecado somos nós. Deus não tem problema com o pecado. Ah, como assim? Se ele tivesse problema com o pecado, ele não ia descer no jardim, ele continuou descendo. Deus não mudou porque Adão pecou. Quem mudou foi Adão com Deus. Porque quando você peca, não é Deus que se afasta de você, você que se afasta de Deus. Porque a santidade de Deus, a pureza de Deus, ela é tão intensa que faz com que nós que estamos cometendo algo que desagrada a Deus, faz com que nós nos afastemos. O pecado, ele causa o medo de Deus, as pessoas que correm de Deus. Você pode ver que quando ele peca, ele se esconde de Deus. O pecado, antes de Adão cometer, Deus já preparou o resgate para ele. Só que ele não confessou os seus erros. Ele não confessou que foi ele que comeu do fruto. Ele joga a culpa para Deus. A Eva joga a culpa para Deus. A cobra joga a culpa para Deus. O Lúcifer que usou a cobra joga a culpa para Deus. Então Deus viu que o que nasceu a partir de Adão ali, os filhos, se tornaram cada vez piores, porque o pecado foi só aumentando. Então não tinha mais jeito. E muita gente pensa que a lei de Moisés foi dada para o povo ser justificado. Não foi não. Foi para falar o quanto o povo está distante de Deus. O Antigo Testamento é importante para a gente, não é para a gente seguir a risca o que está lá, até porque ninguém dá conta. A igreja não sabe nem os 10 mandamentos direito. Vai saber 613 ordenanças? Não vai. Entendeu? Então, por que a lei? A lei foi dada por causa das transgressões. Para nós entendermos que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós carecemos e precisamos da presença de Deus, da misericórdia de Deus. O problema é que muitos hoje em dia na igreja acham que são perfeitos. Acham que não tem erro. Pelo fato de estar em cima do altar, acham que não tem erro nenhum. Todos são pecadores. Existem pecados que a pessoa nem sabe que tem e que comete. Às vezes em pensamento, em atitudes. Você está entendendo? Então, a lei ela vem para nos falar o quanto longe nós estávamos de Deus. 613 ordenanças. 613 vezes em que o homem caiu, em que o homem pecou, em que o homem transgrediu os princípios. Então não tinha mais jeito. Porque cada vez ia piorando. Então Deus enviou a Cristo. Porque estávamos mortos.
Porque a geração de Adão nasceu morta. Uma geração já condenada, uma geração longe de Deus. Você está entendendo? Então por isso que se manifestou Cristo. Para quê? Para reconectar o Espírito de Deus com o nosso espírito. Então ele nos dá vida no nosso espírito. Por isso que ele fala lá em João 3, que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino. O que significa isso? Esse nascer no espírito, gente, é ser salvo. Nicodemos, ele até ficou confuso, né? Porque ele falou, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não está falando de um nascimento físico, porque você já nasceu. Está falando de um nascimento espiritual. De deixar de ser um filho do diabo para passar a ser filho de Deus. E como que acontece o novo nascimento? 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quando você crê no Cristo enviado por Deus, no seu Filho, e você confessa isso, que Jesus é o seu Salvador, o teu espírito é salvo. Se você crê de fato no teu coração. Porque tem gente que faz isso apenas como um ato religioso. Deus, ele conhece o coração. Eu creio com o coração. Ok? É isso que salva. É isso que nos justifica. É isso que nos livra da condenação do inferno. E eu vou te mostrar baseado na Bíblia, baseado nesse texto aqui. Ele nos deu vida. Ele te deu vida quando você era perturbado. Quando eu e você éramos filhos do diabo, praticamente. Olha só o que diz mais. Preste atenção. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Preste atenção. Em outras versões, que é na versão King James aqui, eu gosto de ler em várias versões porque tem certas palavras que são chaves. Preste atenção. Olha só o que diz aqui Efésios capítulo 2, versículo 3. Acompanha comigo. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando, marca essa palavra aí, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. Aqui, na outra versão, fala filhos da ira, por natureza. Ou seja, condenado. Como que você descobre que uma pessoa não é de Deus? Não é quando ela erra, né? Como você descobre que a pessoa ela é de Deus? Não é que é uma pessoa perfeita. Essa é a pergunta melhor, né? Não é que é uma pessoa perfeita, ela erra também. Como o ímpio, como o filho do diabo. Só que tem um detalhe. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não busca fazer a vontade da própria carne, ela busca fazer a vontade de Deus. É por isso que ora. É por isso que lê a Bíblia. O ímpio nem orar não ora, nem ler a Bíblia não ora, porque ele busca fazer a vontade da carne. Ele fala, eu não estou nem aí para isso. Então, casar para quê? Né? Eles têm esse pensamento, para que eu vou casar? Esperar casamento para me ter relação com a pessoa? Que nada. Então eles buscam incessantemente agradar a carne. Isso é um sinal de que a pessoa não é filho de Deus, é apenas criatura de Deus. Diferente do cristão, diferente daquele que dentro de si tem a natureza de Deus, o Espírito Santo. E ele não busca, ele não levanta pensando em desagradar a Deus, ele levanta pensando em agradar a Deus. Tem momentos que ele cai, é óbvio. Tem momentos que ele erra, é óbvio. Eu erro. Como assim o senhor? É óbvio, gente. Não adianta o cara, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou... Gente, preste atenção, todos somos falhos, porém eu busco todos os dias fazer a vontade de Deus. Ok? Por que eu estou falando que eu erro? Porque eu tenho humildade para reconhecer que eu sei que eu sou um pecador, que eu erro também. Só que eu não busco
fazer a vontade da minha carne, eu busco fazer a vontade de Deus, mas eu erro, assim como você também. Agora, aqueles pastores que não reconhecem isso, é porque são hipócritas, porque são orgulhosos, porque eles pensam que o comportamento deles, pelo fato de estarem pregando, eles acham que aquilo dali, não, eu sou perfeito. Perfeito o quê? Acha que não erra, mas na realidade erra. Erra do mesmo jeito. Entendeu? Então tem essa conversa não, gente. Ah, o cara que é pastor e fala, eu não peco não. Ah, você tá de brincadeira. Entendeu? Então existe uma diferença. Aquele que não crê em Cristo já está condenado. Não tem jeito. Agora quem crê está salvo. Agora presta atenção, uma coisa bem... Isso aqui gente, isso aqui é uma chave que dificilmente você vai aprender isso aqui em uma igreja, tá? Eu não tô querendo menosprezar ninguém, nem nada disso, mas é que nenhuma igreja eu ouvi falar essas coisas não, tá? Existe uma diferença de santo para santidade. Presta atenção. Uma coisa é você ser santo, outra coisa é você viver em santidade. Nem todos aqueles que são santos vivem em santidade. Quer que eu mostre na Bíblia isso para você? O que é ser santo? É aquele que crê em Cristo. Santo, separado. Tá entendendo? Deixa eu procurar aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Preste atenção. Santos é aquele que crê em Cristo. Mas nem todo aquele que é santo, nós fomos santificados em Cristo. Ok? Então, com isso, nós nos tornamos santos, mas não por causa da nossa conduta, por causa de Cristo. Viver em santidade é tomar a cruz. É aquele cristão que é maduro, é aquele cristão que é mais espiritual. Porque tem um cristão, tem um filho de Deus que é carnal, que parece os filhos do capeta. Gente, parece. Mas, cuidado na hora de julgar, viu? E tem os cristãos que são os espirituais, que vivem em santidade. Então existe uma diferença de você ser santo e viver em santidade. Nessa mesma carta aqui, isso aqui é uma carta, tá, gente? E outra, esses títulos, esses subtítulos que tem nas palavras aí, foram colocados para facilitar a leitura. Primeiro que os textos originais não tem título, não tem capítulo e nem versículo. Isso aí foi colocado só para facilitar, tá bom? Então, normalmente um texto escrito diretão. E nessa mesma igreja tinha um cara que estava tendo relação com a mulher do pai dele. Só para você ter ideia. O nível que os caras estavam. Aí muitas igrejas pensam, como nós queríamos que a igreja de hoje fosse a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século também errava. E outra, tinha umas coisas que eles faziam, que o apóstolo Paulo falou, nem entre os gentios, nem quem é de fora da igreja faz essas coisas. Meu Deus, naquele tempo, olha só. Tá escrito, gente. Quem lê Bíblia vai saber. E nessa mesma carta, esse cara, o apóstolo Paulo chamou ele de santo. E falou que ele foi salvo. É só você ler. 1 Coríntios 5 todinho. Você lê sem religiosidade, você vai ver. Mas o cara não vivia em santidade. Essa forma dele, era um cristão, era um cristão carnal. Essa mesma igreja que o apóstolo Paulo chama de santo, chama eles de carnais.
E o que acontece com um cristão que é carnal? Vai para o inferno? Não. Ele crê em Cristo. E por mais que ele erre, no fundo ele tem o Espírito Santo. Ele quer agradar a Deus. Mas que são fracos na fé. Eles não vão reinar. Agora quem vive em santidade, esses sim é que vão reinar. Que são os cristãos espirituais. Então na igreja você vai ver cristãos carnais e cristãos espirituais. Ah, e tem uns lá dentro da igreja que não são nem filhos de Deus. Tá? Só são criatura, que não estão nem salvos. Estão lá misturados. Então, às vezes os cristãos carnais parecem muito com os filhos do diabo. Então, por isso você tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vivíamos como os filhos da desobediência e éramos por natureza destinados à ira. O que significa isso? Destinados à ira. Destinado a ir para o inferno. Destinado a ser condenado. Mas Cristo, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não será condenado, não será julgado. Esse não será julgado, existem vários tribunais, tá? Para quem não sabe, existe o grande tribunal do grande trono branco, do juízo final, existe o tribunal de Cristo, existe o julgamento das nações, ok? Quando fala assim que você não será julgado no tribunal que vai condenar, mas você será julgado no tribunal de Cristo. Cristo vai julgar a igreja. Então quando você crê em Cristo, você já está livre do tribunal do juízo final. Que aquilo dali já é direto para ir para o inferno. Para o inferno não, para o lago de fogo, né? Vocês estão entendendo? Quem acompanhou aí os desafios de Apocalipse, os estudos, isso fica mais claro na mente, né? Então, vamos lá. Estávamos destinados à ira. No entanto, presta atenção, olha o que a palavra está dizendo. Eu, você, nós estávamos destinados a ser condenados. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, no entanto, versículo 4. Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Eu só tenho vida com Cristo. Você só é uma escolha para Deus se você estiver em Cristo. Fora de Cristo você não é uma escolha para Deus. É por isso que quem está fora de Cristo já está condenado. Não serve mais para nada. Vai ser para o lago de fogo. Porque não presta mais para nada. Você só é uma escolha se você estiver em Cristo. Por isso Romanos 8 fala que quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, dá um glória a Deus aí, gente. Pelo amor de Deus com essa palavra. Dá um glória a Deus aí. Jesus, ele te livrou da condenação. Entendeu? Pega a visão. Gente do céu. Aqui, no capítulo 1 de Efésios, fala da expressão máxima do corpo de Cristo. No capítulo 2, fala como esse corpo é criado. Está falando como que o corpo de Cristo, a igreja, é criada. Tá? Então pega aí. Isso aqui é Bíblia, gente. Então, vai aprendendo. Se estando morto em pecado, Deus já te deu vida, imagina você agora com vida. O que Deus não está disposto a dar por você? Entenda, presta atenção, o mais difícil Deus já fez. O mais difícil Deus já fez, que foi entregar o seu filho por você. O que Deus ele não pode fazer agora por você? Será que você ainda tem dúvida do amor de Deus? Tem cristão que tem dúvida. Que quando erra, ele pensa que Deus ama ele menos, porque errou, porque pecou. Ah, pelo amor de Deus, tá de brincadeira comigo? Presta bastante atenção. Quando Deus enviou Cristo, ele sabe, Deus entenda, Deus ele sabe dos teus pecados que você cometeu ontem. Ele sabe dos que você comete hoje, sabe do que você vai cometer amanhã até o final da sua vida. Mas mesmo assim, ele sabendo, ele já vendo o teu futuro, mesmo assim, ele sabendo quem você é, ele enviou Cristo por você e você aceitou, e aí?
Se sinta amado por Deus. Se sinta amada por Deus. Porque você sendo pecador, condenado para ir para o inferno, Ele enviou Cristo para te salvar. Quando você está fazendo tudo certinho, Deus não te ama mais por causa disso, não. Quando você está fazendo tudo errado, Deus não te ama menos por causa disso, não. Ele escolheu, Ele amou o mundo, o cosmos, de tal maneira. Ele amou. Mesmo sendo pecador, Imagina alguém olhando pela lógica, mas como é que o Senhor vai fazer isso? Enviar o seu filho para morrer por esse tanto de pecador? Deus já viu o teu futuro, Deus já te viu no reino. Ai, gente, você não está acreditando? Eu vou te mostrar na Bíblia. O que é Bíblia? Vamos lá. Ele é rico em misericórdia. Por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Eu só tenho vida eterna em Cristo. Não tenho vida eterna na religião, não tenho vida eterna na igreja. A vida eterna é somente em Cristo. Ok? Pega isso daí. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. O que é a graça? Pela graça sois salvos. Como é que eu sou salvo? Pela graça. O que é a graça? Tudo dado por nada a alguém que nada merece. Você não fez nada para merecer a sua salvação. Eu sei que você pensa que você tem que merecer, né? A tua igreja ensina isso. Mas a Bíblia ensina diferente, tá? Quem lê Bíblia é outro nível. Eu não sei se você sabe, mas grande parte dos pastores, eles só ficam pegando mensagem repetida de outros pastores. Grande parte deles nem lê. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já fui pastor no ministério. Eu sei como é que é isso. Entendeu? Ler Bíblia mesmo, aí é outra coisa. Eu tô apresentando Bíblia, eu não estou apresentando religião para você. Eu quero que você cresça na palavra de Deus. A igreja precisa crescer na palavra de Deus. Isso aqui está falando de uma forma tão clara, mas tão clara. Pela graça sois salvos. Aí que nós vamos falar? Não, se o cara errar, se o cara pecou, fez isso, tá condenado. Não, para me ser salvo eu tenho que estar todo dia na igreja. Não, eu tenho que ser dizimista. É ou não é? Não, para ser salvo você só tem que ter Cristo, você já está salvo. Ah, mas e se eu pecar, eu vou perder minha salvação? Aí eu pergunto, você acha que Jesus ele morreu de trouxa para você perder a salvação? Uma vez que você creu em Cristo, e se você creu de verdade, é óbvio, você recebe essa salvação, como é que você vai perder se a vida que ele coloca em você é eterna? Gente, pelo amor de Deus, até pra tolice tem que ter limite. Desculpa falar isso, não tô querendo ofender ninguém. Mas até pra tolice tem que ter limite. Porque se ele... qual é a vida que Cristo dá? Qual é a vida que Deus dá? A vida eterna. A vida que eu tenho aqui na terra é eterna? Não, é passageira. Mas a vida que Cristo dá é a vida eterna. Aí, o que a religião faz? Não, essa vida eterna é só até onde você pecar. Mas não está escrito na Bíblia isso. A vida eterna é eterna, você não perde ela. Aí tem uns, mas o diabo, Deus ele dá a vida, mas eu posso voltar a perder essa vida. Uma vida eterna, pelo amor de Deus, como é que um cristão perde salvação? Só se ele não creu em Cristo. Porque se um ladrão que estava na cruz, ele creu em Cristo e foi salvo, pelo amor de Deus, a pessoa que vai todo dia para a igreja, ela tem que ser pior do que esse ladrão que estava na cruz. Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa para ser crucificada, ela tinha que ser o pior tipo de ser humano possível. Tinha que cometer os piores crimes possíveis. Cristo, ele não estava pagando o pecado dele, mas era o seu. Aqueles ladrão lá, eles não fizeram nada. Um só creu, o outro foi para o inferno, um creu. E Jesus, reino. O ladrão ele pede o reino, mas Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque quando eu creio em Cristo, Cristo ele só me dá a salvação. Agora o reino, meu amigo, minha amiga,
O reino é tomado por esforço. É tomar a cruz. Aí é outra mensagem, não está falando de salvação, está falando de reino. É tomar a cruz, é se esforçar, é se consagrar, é negar a própria vontade. Reino é outra coisa, gente. Tá? Pega a visão aí. Aqui nós estamos falando de salvação. Agora as pessoas confundem, por isso que não conseguem entender a Bíblia nunca e o que Jesus fala. Agora, só com essa diferença de reino e salvação, você já vai entender um monte de passagem que Jesus fala. Quando eu tenho que me esforçar, não está falando da salvação do meu sonho, do meu espírito. Está falando do reino, da salvação da alma. Ok? Sei que é um pouco complicado entender isso. Mas primeiro meu espírito é salvo. Nós somos 3 em 1. Meu espírito é um corpo espiritual. Que quando você morrer, a tua alma vai estar ligada com o corpo espiritual. Quando você crê em Cristo, o teu corpo espiritual sendo salvo, você já não vai para o inferno. Mas se você manter uma vida como um cristão carnal, o que vai acontecer? Taca. Deus vai te bater, Deus vai te disciplinar. Agora, se você manteve a sua vida reta com Deus, além de salvo, você vai reinar, ter recompensa e galardão. Então pega essa diferença aí. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção. Em outras versões fala assim: e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha o verbo que está usando. O que está usando? Está falando de uma coisa que já aconteceu. Você está entendendo o porquê que Deus enviou Cristo para te salvar? Ou porque você creu em Cristo? Não é porque Ele é bonzinho. Você não ama Deus porque, eu escolhi. Você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Ele amou o mundo. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo está falando de uma linguagem espiritual. Enquanto muitos cristãos se veem no pecado, Deus está te vendo no reino. Você está entendendo? Se você caiu, se você errou, se jogue na presença de Deus, mergulha na vida de Deus, mergulha na palavra. Tudo que o diabo mais quer quando você erra é que você... E ele fala, tá? Não sei se você sabe, mas ele fala: você errou. Deus é santo. Ele não vai te aceitar mais. E aí o que acontece? Muitos deles não oram. Muitos deles nunca mais vai na igreja. Você está entendendo? Porque tem dúvida a respeito do amor de Deus. Não faça como Adão, que quando errou saiu correndo de Deus. Em que momento você vê Deus zangado com Adão? No momento em que ele expulsa Adão? Não sei se você sabe, mas ele só expulsou Adão para proteger Adão. Porque se ele comesse da árvore da vida na condição de pecador, ele se tornar um pecador eterno, não ia ter resgate. Então Deus tira ele, para ele ter oportunidade de ser salvo. E aí Deus mata um cordeiro, já está falando de Cristo já. Coloca uma roupa no corpo deles, com pele de animais. Porque quando eles erraram, quando eles pecaram, os olhos deles se abriram. E eles tentaram resolver o pecado deles, por causa da concupiscência. Concupiscência da carne. Então eles preferiram se tampar. E aí Deus vai e faz uma veste para eles. Deus estava falando: o problema do pecado, quem resolve não é você mesmo, porque o pecado é maior do que você. Mas o pecado, quem resolve é Cristo, meu Filho. Esse sacrifício perfeito. Porque Ele é maior do que o pecado. O sangue de Jesus é maior do que os pecados. Aleluia! Você está entendendo? Você errou. Fala com Cristo: Senhor, eu acesso o teu sangue. Eu não vou parar de fazer a tua vontade. Eu vou continuar. Senhor, eu errei. Me perdoa. Mas eu vou continuar me lançando na tua presença. Mergulha. Mergulha. Porque quando você mergulha na vida de Deus, quando você se envolve na luz de Deus, sabe o que acontece? As trevas têm que bater em retirada. A morte tem que sair. Porque a morte não suporta a vida. As trevas não suportam a luz. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vence as trevas. Pega a visão!
Existem níveis de pecado sob os olhos de Deus ou todos representam a mesma coisa? Todo. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Agora, tem certos tipos de pecado que você colhe na hora, tem certos tipos de pecado que você colhe depois. Entendeu? Tem certos tipos de pecado que muitos pastores cometem que só vai ser cobrado, não vai ser cobrado aqui nessa vida, vai ser cobrado lá no tribunal de Cristo. Foi o caso daqueles lá que chegaram, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos um monte de coisa. Jesus fala, não conheço vocês. Para eles ele estava bem, porque eram religiosos, ok? Cometiam iniquidade. Porque por mais que eles estavam fazendo, por mais que eles estavam sendo usados por Deus, mas não agradavam a Deus. Existe uma diferença de você ser usado para você estar agradando. Tem muitos pastores que estão no altar que não era para ser pastores. Sabia? Era para ser evangelista. Tem muitos evangelistas que não era para ser evangelista, era para ser pastor. Outros eram para ser mestres, outros eram para ser profeta, outros eram para ser apóstolo. Você está entendendo? Então, agora, o que a igreja mais busca? Depois, o que os crentes mais buscam? Ser usado por Deus. É aí que está o problema. Agora, eu não estou dizendo que é errado eu querer buscar isso, querer ser usado por Deus. Não, você tem que buscar. Só que, em primeiro lugar, busque agradar a Deus antes de ser usado. Porque muitos estão sendo usados, mas está desagradando a Deus. E aí a pessoa pensa que, pecado diante dos nossos olhos, entenda uma coisa, tem pecados que pessoas cometem, que pastores cometem, que não só pastores, eu incluo todo mundo, a igreja em si, tem pecados que eles cometem, nós cometemos, que às vezes não é errado aos nossos olhos. Às vezes parece até algo bom, mas é errado aos olhos de Deus. Você quer um exemplo? Às vezes, presta atenção que isso aqui é muito forte, que isso aqui é Bíblia, tá? Não, eu acho. Eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada. Quem sou eu? Eu falo disso aqui, ó, da palavra. Estou representando a palavra. Eu estou expondo a palavra. Você sabia que é pecado, dependendo do momento, até pregar? Tem lugares que muitos cristãos não eram para estar, mas estão no altar pregando. E Deus falou para não pregar. Eu te dou um exemplo. Entenda. Uma vez o apóstolo Paulo foi pregar em uma certa cidade na Ásia. O Espírito Santo falou, você não vai. O que tem de errado em pregar? Aos nossos olhos não tem nada. Mas o Espírito Santo falou para não ir. Se ele fosse pregar, ainda que aos olhos das pessoas, de todo mundo, nossa, ele está pregando, que legal. Mas aos olhos de Deus, Deus reprovou. Pegou? Então tem muitas coisas que eu faço de certo, mas Deus não queria que eu fizesse. E isso, diante dos olhos de Deus, é pecado. Porque pecado é ir contra a vontade de Deus. Pega isso daí para você não cair nisso. Então entenda, busque mais de Deus para ter sensibilidade e entender o que Ele realmente quer de você. Entendeu? Pega a visão. Não é sobre números. É sobre você fazer a vontade de Deus. Não deseje números de ninguém. Deseje fazer o propósito de Deus, fazer a vontade de Deus. O problema de muitos cristãos é que eles falam assim também. Outra coisa muito interessante. Eu tenho que parar de pecar. Eu não posso pecar. A nossa mente muitas vezes não entende essa palavra não. E aí na mente da pessoa fica circulando aquela palavrinha pecado. E ela está pensando em pecado. É só trocar a palavra. Ao invés de falar, eu tenho que parar de pecar, eu não posso pecar, troca a palavra. Eu quero agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. Foque sempre no positivo, não no negativo. Entendeu? Você vai ver que fazendo isso, você vai mudar o nível. Vai ser uma diferença muito grande na tua vida.
Não seja aquele cristão que fica, eu não posso fazer isso, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, fala, eu vou agradar a Deus. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. Leia a palavra e vai para cima, é isso. Porque você está focando em algo positivo e o que está na tua mente são coisas positivas. Não está a palavra pecado. E você começa a pensar só na vida de Deus, só nas coisas de Deus. Vai chegar um momento que você vai estar tão focado que vai ter pecados que você cometia, que você não conseguia parar, que vai ter, esses pecados vão sumir, você não vai nem lembrar deles. Porque você se envolveu tanto com as coisas de Deus e na sua mente só tem aquilo que é bom, aquilo que é positivo da palavra. E isso vai subir o seu nível espiritual. Faça isso que você vai ver. Eu quero agradar a Deus. O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Você está entendendo? É como você está num rio e você está nas bordas do rio e tem muitos cristãos que são assim, eles estão molhando a canela. Eles estão só nesse nível. Mergulha, não tenha medo de mergulhar. Mergulha na vida de Deus, sem olhar para trás. Aprenda com os seus erros quando você errar, mas não olha para trás. Vai para cima, vai para frente. Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino. Entendeu? Então, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou, nos colocou nos lugares celestiais para revelar as eras vindouras, futuras, a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Jesus. Portanto, gente do céu, tem coisa mais clara que essa daqui? Não tem. Eu não conheço uma passagem mais clara que fala sobre salvação a não ser Efésios 2. Não conheço. De forma clara, como é aqui. Olha, portanto, pela graça sois salvos. O que é a graça? Aquilo que eu não mereço, é de graça. Por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vós, ou seja, não vem de você, não vem de mim. É dom de Deus. Não vem por intermédio das obras. Já tá sendo bem claro. Já matou outro texto que você de repente estava pensando. A fé sem obra é morta. Já está falando. Não é pelas obras. Ponto. Pega a visão. Não vem por intermédio das obras. A fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Porque essa fé em Jesus Cristo é para a salvação. Por isso que ela não tem suas obras. Aquele contexto, eu sei que de repente você deve ter pensado lá, Tiago. Mas Tiago fala que a fé sem obras é morta. Realmente, a fé sem obras é morta. Mas a minha fé em Cristo, ela tem obras, só que não são minhas. São de Cristo, porque eu estava morto. Como é que eu vou praticar alguma obra que vai agradar a Deus? Agora sim, eu posso praticar a obra que agrada a Deus. Por quê? Por quê? Porque eu me tornei filho. E toda obra que eu fizer, não vai somente comigo. Não vai só partir de mim, vai partir de Cristo também. Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Deus olha para você e vê Cristo. O sangue de Jesus está sobre você. Quando Deus olha e vê para você, Ele vê Cristo em você. Entendeu? Então não é por intermédio das obras. É um dom de Deus. Um dom gratuito de Deus. Você não fez nada. Entendeu? Por isso que o ladrão, aí você entende. Por isso que o ladrão que estava na cruz foi salvo. Que obra que ele praticou? Me diga aí. Essa fé tem obras, só que não são minhas, são de Cristo. Agora existe outra fé, a fé para o reino. Essa tem que ter obras. Você está entendendo? É diferente, gente. Estou explicando, vocês estão compreendendo, né? Que não é possível. Estou falando baseado na palavra, eu não estou nem saindo de outro... não estou saindo de contexto, não. Estou focado aqui. E outra, lá em Romanos 11, 31, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui. O que é um dom de Deus? Dom é um presente, gente. Você dá um presente para uma pessoa e depois toma? Você dá um presente para uma pessoa e depois pensa em tomar? É Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sabe o que significa isso? Que Deus não vai te dar a salvação em Cristo e depois tirar de você no primeiro pecado seu.
Porque quando você aceitou Cristo, Ele já te vê no reino. Caiu, Deus olha para você e faz parte. Mas não foque nos seus erros. Foque em agradar a Deus, foca no reino. Errei. Senhor, perdoa. Vou continuar focado no reino, vou continuar lendo Bíblia, vou continuar orando, vou continuar buscando. Tem gente que diminui a intensidade da oração, tem gente que diminui a intensidade da leitura da palavra porque pecou, porque sente vergonha. Ei! Quando você erra e você faz uma oração para Deus, a tua oração, ela não vai sozinha, ela vai purificada com o sangue de Jesus. Os teus pecados não é maior do que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus é maior do que os teus pecados. O sangue de Jesus é quem te lava, o sangue de Jesus é que te purifica. Você está entendendo? Então Deus, Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem o que Ele colocou em você. Ele te deu o presente, Ele não vai tomar. Aí o diabo, ele não tem poder de tomar. Porque Cristo já venceu o diabo. E outra, Cristo falou que nós que temos Cristo recebemos o poder e a autoridade para pisar na cabeça de serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno. O diabo está debaixo do seu pé, você que crê em Cristo. Como é que ele vai tomar de você, sendo que em Cristo você é mais forte do que o diabo e todos os inimigos de Deus estão debaixo dos pés de Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Então ele está debaixo dos nossos pés. Está entendendo? Como é que ele vai tirar a salvação de você? Ah, eu pequei. Aí Deus não sabia que você ia pecar. Imagina Deus, não passa pela minha cabeça Deus olhando para você e falando: eu dei a salvação para você, seu ingrato. Eu vou tirar, você não merece. Ué, então Deus não viu o futuro? Deus não sabia que você ia errar? Ele sabia, mas mesmo assim Ele escolheu te amar. E o amor dele tem que te constranger a tal ponto de você buscar fazer a vontade de Deus, de você tomar a sua cruz e abandonar aquilo que desagrada a Deus, tomar a sua cruz e fazer a vontade de Deus. Existem dois tipos de pregação. Eu não gosto muito daquela pregação que a pessoa fala: você vai para o inferno por isso e aquilo e não sei o que. E tem uns pregadores que falam assim, que Jesus falou mais sobre o inferno, né? Só que na verdade existe a palavra amor muito mais do que o inferno. Eu não sei de onde é que eles tiraram isso, que Jesus pregou mais sobre o inferno. Jesus pregou mais sobre o reino. Quem lê Bíblia vai saber. Jesus pregou mais sobre o inferno. Você sabe quantas vezes a palavra inferno está escrita na Bíblia? Nessa versão aqui eu fui contar tudinho. A palavra inferno estava escrita, se eu não me engano, não era nem 20 vezes. Da onde é que tiraram isso? Não, quem acredita nisso, com todo respeito, eu não estou desrespeitando a pessoa, tá? Que acredita assim. Cada um é livre para acreditar no que quer. Só que eu estou questionando a ideia. Da onde é que tiraram isso? Porque se você for ler, você vai ver Cristo pregando sobre reino, Cristo falando sobre parábolas de reino, Cristo curando pessoas, Cristo falando de fé, inferno. Aonde que ele pregou mais isso? Você está entendendo? Então existe essa pregação de colocar medo em você. Só que essa pregação nunca impediu ninguém de pecar. O pessoal continuou pecando. Agora existe a segunda pregação, que é a que Deus me deu, que é a que eu falo. É constranger você com o amor de Deus. É falar do quanto Deus te amou. E se você não agradar a Deus, se você entender o quanto Deus te ama e esse amor não te constranger ao ponto de você abrir mão da sua vontade, é porque você é muito ingrato. É porque nós somos muito ingratos. Por que muitos não abandonam o pecado? Porque não têm consciência plena do amor de Deus. Você está entendendo? Agora, quando a pessoa começa a se aprofundar, entender, meu Deus, Deus fez isso por mim. Nossa. A pessoa vai começar a se sentir amada por Deus. O amor motiva muito mais do que o medo.
Cristo falou, vocês me amam porque eu amei vocês primeiro. Aí eu estou falando do amor de Deus, o quanto Ele te ama. E você amando a Ele, o amor que você tem por Deus vai fazer você enfrentar qualquer adversário e vencer. Entendeu? Então, você escolhe qual tipo de visão, de pregação que você prefere. Tá? Eu prefiro essa do constrangimento com o amor, de falar o quanto Deus é bom, o quanto Ele é rico em misericórdia. Deus também é justiça, tá? Mas eu estou falando do amor de Deus, primeiramente. Vamos lá. Não vem de obras a fim que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criaturas de Deus realizadas em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Presta atenção. Ele não te salvou para você viver uma vida que não agrada a Ele. Ele te salvou para você praticar boas obras. Porque agora sim você pode praticar boas obras que vão agradar a Deus. Porque sem Cristo ninguém agrada a Deus. Por isso que Jesus fala lá em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho. Não existe os caminhos. Não existe uns caminhos. É o caminho. Só Jesus que te leva até Deus. Você quer agradar a Deus? É através de Jesus Cristo, praticando boas obras. Você foi salvo para praticar boas obras. Não é a pessoa falar, eu tô salvo, então tá de boa, vou sair por aí pecando. Aí teve pastor que falou assim, essa pregação sua aí vai fazer com que muitas pessoas saiam da igreja. Depende do ponto de vista, né? Porque no meu ponto de vista, só vai revelar os hipócritas que não querem nada com Deus, que estão lá. Só vai revelar os hipócritas que estão lá na igreja só para paquerar as meninas. Só para fornicar. Só para espalhar fofoca. Só vai revelar eles. E se eles forem? Nunca foram nossos. Nunca fez parte do corpo de Cristo. Porque uma pessoa que verdadeiramente crê em Cristo e tem o Espírito Santo, ela busca agradar. Ainda que seja um cristão carnal, mas tenha consciência de que Deus se entregou por ele e ele quer agradar. Você está entendendo? Então, pega a visão aí. Nós somos salvos para praticar boas obras, para agradar a Deus. Vai passar o pente fino na hipocrisia. Isso é verdade, com certeza. É óbvio, gente. Tem gente que está na igreja que não é filho de Deus, não crê em Cristo. Está lá só porque é uma religião que ensinaram para eles. Não acreditam, não creem. Então, essa pregação vai só revelar os hipócritas que estão lá dentro. Só isso. Porque quem ama a Deus de verdade, quem tem o Espírito Santo de verdade, o pastor pode botar assim, ó, na placa da igreja, liberado pecar. A pessoa vai olhar para aquilo e vai falar, o pastor tá doido. Por quê? Porque não faz parte mais da natureza. Cristo nos salvou para mudar a nossa natureza. Por que sem Cristo nós não somos salvos? Porque sem Cristo nós temos a natureza de Adão, uma natureza pecaminosa, o tempo todo pensando em pecado, o tempo todo pensando em se afastar de Deus, buscando agradar a carne. Aí Cristo ele coloca em você uma nova natureza. Você que crê em Cristo e está salvo, você tem a natureza, você busca agradar a Deus. Não desista. Não desista. Não desista de buscar agradar a Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem uma nova natureza. E essa nova natureza no seu espírito, agora vai brigar com a carne. Que a carne milita, briga com o espírito e o espírito contra a carne. É aí que entra a sua alma. Você escolhe fazer a vontade de quem? Do Espírito Santo ou da carne? Você está entendendo? Então, se lance nas coisas de Deus. Busque a presença de Deus. Busque mais de Deus. Isso vai te ajudar bastante. Tá bom? Então, pega a visão aí. Nós somos famílias de Deus. Nós somos vivificados. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Então nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Não é pelo bom comportamento.
todas as vezes que você tenta fazer alguma coisa para ser justificado, eu vou buscar minha salvação. Qual o sentido disso? Primeiro que isso não está nem na Bíblia. Só para contextualizar aqui. Não está na Bíblia. Essa palavra, eu tenho que buscar salvação dia após dia. Procura no Google aí para você ver se você vai achar alguma coisa. Não vai achar. Eu já li a Bíblia toda e nunca vi essa passagem. Isso é coisa que os crentes falam. Nem tudo que a igreja fala, nem tudo que os pastores falam são bíblicos, tá, gente? Nem tudo é Bíblia. Às vezes são costumes deles. É a unção do papagaio. Um fala, outro repete, aí vai repetindo, vai repetindo. E a maioria das pessoas que falam isso, elas não consultam a Bíblia para ver se é verdade. Então elas já vão aceitando, aceita tudo. Que Paulo caiu do cavalo, nunca vi isso. Até hoje eu procurei esse cavalo, não achei na Bíblia. Paulo caiu do cavalo, aí fica repetindo, a unção do papagaio. Aí depois, tem muitos que ainda quer comentar aqui, dizendo que eu que não leio Bíblia, que eu que sou o herege. Não, filho, eu tô mostrando a Bíblia. Tá aqui. Tá pegando aí? Eu leio Bíblia, tá? Sei que eu tenho cara de bobo, de jovem, mas eu leio Bíblia. Então sempre quando o pastor fala alguma coisa, aprenda isso. Os judeus, se eu não me engano, que era da Galácia, tá em Atos isso. Quando os apóstolos iriam pregar, eles olhavam na Bíblia. Vamos ver se o que esse camarada tá falando bate aqui. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Assistir e vendo se está escrito na palavra. Se realmente bate, se realmente faz sentido isso. Entendeu? Então pega a visão aí. Vamos lá. Nosso espírito, gente, ele é um recipiente que contém a Deus. Quando você fala, vou buscar minha salvação, você está perdendo ela todo dia. A salvação é Cristo, quer dizer que todo dia você perde. Um dia você acorda salvo, outro dia não acorda. Um dia, eu tô orando, tô salvo. Não tô perdendo a salvação. Gente do céu, eu fico imaginando Cristo olhando para isso. Vamos crescer na palavra, gente. Amém? Não deixe a religião tirar de você seu pensamento, sua forma de pensar, de fazer perguntas, de procurar compreender. Procurar compreender a palavra não é falta de fé não, tá? Porque tem muitos pastores que falam isso, que quem lê Bíblia demais fica doido. E a Bíblia por acaso é cerveja? Para beber com moderação? É cerveja por acaso? Você vai ficar doido com teologia, com essas coisas aí. Desses caras que cada um fala uma coisa. Armino faz não sei o que. Nossa, olha o que Calvino falou. Olha o que o outro falou. Olha o que não sei o que. Mas a Bíblia, a palavra, você vai se fortalecer espiritualmente. E o que salva a tua alma é isso aqui, a palavra. O que fortalece a tua fé, o que faz com que a tua fé cresça é a palavra. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a nossa fé ela cresce por meio da palavra. Você está entendendo? Por meio de Cristo. Cristo é o verbo. Tem muitos cristãos que estão focados só em pregação. Nunca em estudo. Nunca em leitura da palavra. Me diga um dia. Fala aí. Você. Qual é a sua igreja? Fala para mim que eu vou aí. Que o pastor chegou no culto e falou, nós vamos ler Bíblia agora. A maioria é pregação. Você vai vencer. É ou não é? Eu falo isso, não estou dizendo que é errado não, tá, gente? Não estou dizendo que é errado não. Mas eu mais ensino do que prego. Deveria ser ao contrário, ter mais ensino. Mas o povo quer movimento, o povo quer não sei o quê. Porque o cara é profeta, o cara revela. Até o demônio revela, filho. Tem espírito maligno que revela também, tá? Tem espírito de Deus que revela, é óbvio, o Espírito Santo tem esse dom de revelação. Mas tem... O diabo também revela, tá? Tem espírito maligno que revela, tá? Isso é bíblico, tá? Depois você lê lá Atos 16. Cuidado, né? É melhor você tomar cuidado com quem você tá indo e tal. Saiba discernir. Então muita gente tá... Sabe, muitos cristãos são focados nisso, em movimento,
em milagres. Eu não estou dizendo que você, eu vou para a igreja por causa do milagre, eu quero receber o milagre. Estou dizendo que isso é errado. Mas tem gente que exalta esses dons acima de Cristo. Esses milagres que Deus faz são apenas migalhas para você ser atraído por mais importante. Qual é o mais importante? É a palavra, é o verbo, é o pão. Enquanto Deus preparou o pão para você, muitas pessoas querem só migalhas. Enquanto Deus preparou o pão para elas, que é Cristo. Quem tem Cristo, quem tem o pão, não precisa correr atrás de milagres. Os milagres é que correm atrás da pessoa. Pegou a visão aí, crente? Pelo amor de Deus, aonde ela passa, cura, libertação acontece. Amém? Então pega a visão. Você que está em Cristo, você tem autoridade sobre os espíritos malignos, tá? Tem autoridade? Tem. Tem muito crente que tem medo de demônio, né? Tem medo de expulsar demônio e tudo mais. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não tenha medo de demônio. Porque se Cristo, Ele te der autoridade, você é o corpo de Cristo, você tem poder sobre qualquer tipo de demônio. Eu não tô falando pra você sair por aí, caça fantasma. Que nem o caça-fantasma. Sair por aí caçando demônio. Sou caça-demônio. Não tô falando pra você sair por aí igual doido. Mas saiba que você tem autoridade sobre os espíritos malignos. Tem gente que pensa que é só pastor, né? Tem gente que pensa que é só obreiro. Alguém... Não, é quem crê em Cristo e quem ora. Ok? Quem é conhecido no mundo espiritual. Quem tem fé expulsa demônio. Simples. Pegou a visão aí? Mas eu tenho que jejuar. A maioria dos demônios que eu expulsei, eu não estava nem em jejum. Não teve um momento assim que eu falei, meu Deus, eu estou em jejum, demônio. Não, a maioria, teve casos sim também, né? Mas a maioria dos demônios que eu expulsei, eu não estava em jejum. E Jesus, quando ele fala isso, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, ele fala assim, esta casta só se espere por meio de jejum e oração. Não estava falando do demônio que estava no menino, não. Porque Jesus não estava em jejum e falou, sai dele. O demônio foi embora. Esse demônio, essa casta que Jesus estava falando, era o demônio da incredulidade que estava nos discípulos. Como que eu acabo com a incredulidade? Jejuando, orando, interagindo no mundo espiritual. O que precisa para expulsar um demônio? Fé. Crê em Jesus. Entendeu? E aí você é conhecido no mundo espiritual. Porque à medida que você que você se envolve nas coisas de Deus, que você ora, que você tem uma vida de oração, e a sua fé, né? Muita gente pensa que vai expulsar o demônio. Mas é a pessoa que está com a vida torta. Tem gente que é assim, né? Vocês querem que eu fale sobre isso, gente? Vocês querem que eu explique sobre isso? Tem gente que fala assim, mas a pessoa que está com a vida torta. Meu amigo, se ela crê, se ela tiver fé, ela expulsa. Se ela crê em Jesus, se ela faz parte do corpo, ela expulsa. Se a pessoa tiver com a vida torta, você não está entendendo, eu fui ver isso na minha frente, rapaz. Vi isso na minha frente. Já vi pastores, meu amigo, que nos bastidores fazia cada coisa. Quando chegava na igreja, o demônio manifestava e ele expulsava o demônio. Se for pela sua conduta, ele não vai sair mesmo não. Mas se for pelo nome de Jesus, e você crê em Jesus de fato, não foi incrédulo, você tem autoridade. Olha o que Jesus fala. Eis que vos dei autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Se você crê nisso, amém. Bota a mão lá e fala, sai em nome de Jesus. Acabou. Eu vou sair que não sei o que. Vai sair sim, já era. Cai fora. Entendeu? Usa a autoridade que Deus colocou em você. Acredite na autoridade que Deus colocou em você. Creia na palavra. Ninguém expulsa o demônio por causa da conduta. Expulsa pela fé.
Porque olha o que os discípulos falaram. Por que a gente não pôde expulsar esse demônio? Autoridade eles tinham. Poder eles tinham. Só que olha a resposta de Jesus. Por causa da incredulidade de vocês. Por causa da pequena fé de vocês. Ele não falou porque vocês estão pecando, porque vocês estão errando. Não, falou por causa da incredulidade. Pegou a visão aí? Então, entenda. Cristo colocou um poder muito grande dentro de você. Você acredita nisso? Dá uma glória a Deus aí. Em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Agora, se você é novo na fé, não aconselho você fazer isso não. Perigoso você apanhar, que nem aqueles meninos lá de Atos. Lá do livro de Atos, lá que apanharam do demônio. Por quê? Porque eles não tinham interação no mundo espiritual. Não oravam. Não tinha fé o suficiente. Entendeu? Tenha fé. Entenda que Cristo colocou um poder muito maior em você do que qualquer diabo, do que qualquer inferno, do que qualquer coisa. O diabo é que tem medo do que Deus colocou em você. O diabo morre de medo disso. Por isso que quando manifesta eles ficam gritando. Já perderam. Já perderam, já. É, gente. Pega a visão aí. Tá? Então, finalizamos aqui, gente, a nossa live. Eu vou salvar essa live aqui. E vou estar colocando essas lives lá no meu canal do YouTube. Tá? Vai ficar melhor aí. Tem pessoas que falaram que colocando no YouTube fica melhor para assistirem, né? Então, eu vou estar colocando todas essas lives lá no meu canal do YouTube. Tá? Você que não é inscrito lá no meu canal do YouTube, já se inscreve. Você que está assistindo pelo YouTube, que vai assistir, né? Que eu vou deixar salvo, gravar e colocar lá. Já se inscreve no meu canal, deixa o like lá, deixa o comentário. Gente, aprendam a honrar quem está servindo vocês. Essas coisas aqui dificilmente você vai ouvir nas igrejas. Muitos pastores não ensinam isso. Só ensinam mingauzinho. Só fica dando mingauzinho para vocês. Entendeu? Eu estou ensinando a Bíblia para vocês aqui. Então, eu peço para vocês, honre a vida daqueles que Deus levanta para te ensinarem. Se o que você tem aprendido tem feito sentido para você, vai lá, gente. Deixa, é muito importante. Eu sei que parece uma coisa muito chata de ficar curte, comenta, não sei o quê. Mas é aquilo dali que vai fazer com que o meu vídeo, o YouTube, venha recomendar esse vídeo para mais pessoas e outras pessoas sejam abençoadas. Entendeu? E Deus vai te abençoar também, porque você ajudou com que o evangelho fosse levado mais longe, tá bom? Então existem muitos cristãos que precisam saber disso. Eu poderia guardar tudo isso para mim e não ensinar para vocês, mas eu estou servindo porque eu sei que isso liberta muitos da religiosidade e faz com que se apaixone ainda mais pelas coisas de Deus, tá bom? Então, façam isso. Vão lá no meu canal do YouTube. Onde que eu entro? No link da bio, no meu perfil aqui no Instagram, tem. Tá? Meu canal do YouTube, já se inscreve. E é isso. Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz e fiquem com Deus. Amanhã nós teremos mais uma live. Então não perca. Já prepara o seu caderno, prepara a sua Bíblia para estar aprendendo aí sobre Efésios. Deus abençoe, fica na paz e fica com Deus.